Na verdade, eu sempre digo isso, eu me sinto filho dessa igreja. Aliás, não só eu, como também minha esposa, minha família, a gente se sente filhos enviados por essa igreja. Vocês cuidaram de nós, ainda têm cuidado. Aqui eu tenho amigos de lutas, de histórias, olho para vocês aqui e identifico muitas e muitas pessoas que nos conhecem, caminharam e caminham junto com a gente. Então estou muito feliz de poder estar aqui, principalmente num dia como esse, celebrando mais um ano de vida. Estou feliz de ver a Joana Edna ali também, com a família, né? Graças a Deus, bem, sorrindo, né? E poder estar aqui nesse dia celebrando mais um aniversário dessa igreja. Graças a Deus por isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu celular, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. É um texto conhecido, e eu quero ler esse texto em duas versões, ou em duas traduções. A primeira, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e a segunda, numa versão mais conhecida, que é a versão atualizada. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Diz assim, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. A versão atualizada: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Todo aniversário é um rito de passagem. A gente sempre faz uma reflexão a respeito de tudo que nós já vivemos, de tudo que essa igreja tem como história, e também a expectativa do futuro, de tudo aquilo que ainda a gente pode viver. Isso também se aplica na nossa vida pessoal. A gente vai lá em família, com os amigos. Quando nós celebramos o aniversário, nós estamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida, mas ao mesmo tempo na expectativa daquilo que virá, como se pedindo: Deus, obrigado por chegarmos até aqui, e nos dá a bênção, e é isso que nós pedimos, não é verdade? Para que nós tenhamos mais anos de vida. Geralmente a gente vê isso nas orações, quando a gente convida alguém para orar por nosso aniversário, as pessoas fazem referência a isso: obrigado por mais um ano de vida, que o Senhor conceda a ela muitos e muitos anos de vida. A gratidão daquilo que nós vivemos e a expectativa daquilo que virá. A expectativa e aqui o sonho de uma igreja que está olhando para o futuro. E o pastor Fernando, quando nos convidou, fez referência a esse tema, que é o tema do mês: a igreja que sonhamos, a igreja que nós sonhamos, a expectativa que nós temos em relação ao futuro da igreja. E eu me lembrei aqui de uma expressão do Ricardo Gondim, um pastor conhecido, que ele diz que o grande desafio do cristão é não ter que ouvir Deus falar duas vezes. O grande desafio do cristão é não ter que ouvir Deus falar duas vezes. Então nós temos que estar sempre sensíveis, abertos, para identificarmos qual a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de nós? O que nós esperamos?
O que nós temos como vontade dele sobre a nossa existência e sobre a nossa vida. Um exemplo claro disso, ele diz a respeito da oração, quando a oração é como um dial. Eu não sei se todos vão saber o que é isso, mas a grande parte sabe, né? Hoje você clica na rádio e é digital, né? Mas antigamente você tinha que pegar uma antena, um bombril, lembra disso? E você ficava na antena, e eu morava em Registro, tem aqui os conterrâneos Valdo Ribeira, lá não era muito bom de pegar rádio. Então nós íamos escutar jogo de futebol, ficávamos na antena, tentando sintonizar, tentando pegar uma voz, quando para, não mexe. E às vezes ficava segurando a antena, tinha que ficar escutando o jogo segurando a antena, se tirasse a mão, põe a mão, punha bombril, punha aqui, colocava na janela. Tudo isso para identificar, para ouvir de forma clara a voz do locutor. Esse mesmo desafio de ouvirmos de uma forma clara e na primeira vez, nós temos também como cristão. O que Deus tem para nós? A sensibilidade de discernir, de ouvir o que Deus está dizendo. O que Deus quer da minha vida e da igreja? Será que em meio a toda a minha rotina, a loucura que eu tenho vivido, aos compromissos, às atividades da igreja, nós temos a sensibilidade de identificarmos o que Deus quer da minha vida? E isso se aplica à vida da igreja. Qual a finalidade da igreja? A igreja que nós sonhamos é a igreja que está afinada com esse dial. É uma igreja que está sensível para perceber a ação de Deus, a vontade dEle e o querer dEle. Porque muitas vezes o que nós ouvimos, o que nós queremos ouvir, não é apenas a voz de Deus, mas as nossas próprias vontades. A gente quer que as coisas aconteçam da maneira que nós queremos, baseado muito naquilo que nós gostamos, no nosso perfil. Eu gosto disso, não gosto disso, e consequentemente nós sonhamos o que nós gostamos. Agora, o desafio para nós é sonharmos aquilo que Deus quer para a igreja. É nós sonharmos e termos o coração cheio da expectativa do que Deus deseja, porque afinal de contas, a igreja não é nossa. A igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Cristo. E nós somos o corpo, enquanto Cristo é o cabeça. O que acontece muitas vezes é que nós queremos ser o cabeça da igreja e não o corpo. E eu confesso que às vezes até como pastor a gente se vê numa relação com a igreja que constantemente é preciso se lembrar que a igreja não é nossa, que a igreja é de Cristo. E o desafio para nós que queremos sonhar com uma igreja é sonharmos o que Deus quer para a sua igreja. E o texto que nós lemos, o texto que Pedro está escrevendo, ele nos dá aqui a orientação daquilo que é a finalidade da igreja. Qual é o objetivo? O que nos faz voltarmos aqui domingo após domingo, nas atividades, nas programações? O que nos faz nos envolvermos nos ministérios, na liderança? Se é para sonharmos os sonhos de Deus, o que Deus quer para a sua comunidade? Pedro, quando escreve esse texto, dizem aqui os comentaristas, ele divide no versículo 9 em elogios, e o versículo 10 em responsabilidades. E essa é a primeira consideração desse texto que eu gostaria de compartilhar. A igreja que nós sonhamos é uma igreja que sabe equilibrar privilégios e responsabilidades. Vou repetir isso. A igreja que nós sonhamos e que tem a ver com a finalidade dela, de Cristo para a igreja, é uma igreja que equilibra o privilégio e a responsabilidade. O versículo 9, nós temos o privilégio. Pedro está dizendo para uma comunidade judaizante. Muitos judeus estavam ouvindo e estavam lendo o que Pedro iria escrever. Ele tinha muito claro esse público. Aliás, ele era um judeu, e nós vemos nos textos bíblicos por diversas vezes esse embate teológico de Pedro com Paulo.
Então Pedro, ele recebe essa herança, essa preocupação de dialogar com um grupo de judeus cristãos, mas com um grupo de pessoas que está vindo nova. Mas essa comunidade, e quando Pedro escreve, ele sabe que as pessoas que estão ouvindo ele, estão lendo os textos, são judeus cristãos. Então ele começa pelo privilégio. Olha, vocês de fato têm o privilégio de serem uma nação escolhida, uma raça privilegiada. Vocês têm o sacerdócio universal, real. Isso é um predicado, uma qualidade de vocês, ninguém tira. Pedro está fazendo uma alusão aos atributos, aos privilégios de se fazer e de ser parte do povo de Israel, de ser um judeu. Ele deixa de forma muito clara os privilégios em primeiro lugar. Olha que bom, nós somos uma igreja presbiteriana, temos a nossa história ligada à Reforma Protestante, 1517, somos uma igreja que zela pela palavra, somos uma igreja que tem história, somos uma igreja séria, somos uma igreja comprometida, nós não estamos aqui para brincar, zelamos pelo testemunho, somos uma igreja presbiteriana independente, nós temos a nossa história ligada a uma igreja brasileira que nasceu em 1903, somos uma igreja com 112 anos de atuação local. Privilégio. Privilégio. Temos uma estrutura como essa, temos uma história como a nossa. Mas Pedro continua dizendo o seguinte: há o privilégio, mas há a responsabilidade. Qual responsabilidade? Qual responsabilidade? De anunciarmos os atos poderosos de Deus. Sabe qual é a grande dificuldade que nós temos como igreja? É que nós desenvolvemos a nossa comunidade apenas baseada nos privilégios. Nós queremos que as pessoas se sintam bem, a gente quer que as pessoas elas sejam acariciadas nas suas vontades. Nós queremos apenas uma comunidade que nos faça sentir bem, baseada apenas na sensação do privilégio. E nós nos esquecemos que como igreja há responsabilidade. Aliás, nós podemos até fazer aqui uma conexão com a nossa cultura. Nós vivemos a cultura do privilégio, não é verdade? A cultura do bem-estar, a cultura do me faça bem. É essa cultura que nós estamos envolvidos. Um exemplo claro disso são os nossos filhos. Nós vivemos hoje uma geração que quer ser apenas servida. Vou contar aqui uma história, uma ilustração que talvez dê a você essa dimensão. Se você chegar para um adolescente hoje, um jovem, e dizer assim: olha, eu quero que você limpe o quintal, né? Na minha época era isso, limpava o quintal. Meu pai chegava para mim e para o meu irmão e disse: vocês vão limpar o quintal, vão limpar as folhas do quintal, e se vocês limparem tudo certinho, no final eu vou te dar alguns cruzeiros. Era cruzeiro, viu gente? Te dar alguns cruzeiros. Não falava nem o valor. Nós passávamos o dia trabalhando para limpar o quintal, para ganhar alguns cruzeiros, para comprar um suspiro, um doce de mocotó, uma tubaína. Era isso que nós fazíamos. Primeiro o trabalho, depois o privilégio. Hoje, se eu chegar para o meu filho e dizer assim: quero que você limpe o quintal, arrume as caixas aqui, já não tem mais o que rastelar, né? Só varrer então. Você vai limpar o quintal e no final do dia o papai vai te dar um doce, alguma coisa. Sabe o que o meu filho vai dizer? Me dá antes. Me dá antes, depois eu faço. A cultura de hoje é primeiro o privilégio, depois a responsabilidade. Nós vivemos essa inversão de comportamento. As pessoas querem mais privilégios do que responsabilidades. Elas querem o prazer antes do esforço. Elas querem a recompensa antes do trabalho. E o que nós estamos vendo no texto de Pedro é que para todo privilégio há conexão com a responsabilidade. É muito bom estarmos aqui. É muito bom fazermos parte de uma igreja que tem de fato história. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade.
Ao invés de nos preocuparmos com o bem-estar tão somente das pessoas, nós deveríamos nos preocupar em tornar essas pessoas engajadas na missão, na causa, na finalidade de ser igreja. Segunda consideração: uma igreja que nós sonhamos, a igreja que de fato está alinhada com a vontade de Deus, é aquela que consequentemente anuncia os atos poderosos de Deus. Ela tem como ênfase anunciar a glória de Deus. Aliás, só a Deus a glória é uma das marcas do presbiterianismo e da doutrina reformada. Faz parte de um dos solas, só a Deus a glória, só lhe deu glória. Os mais antigos aqui vão lembrar que em diversas publicações nós tínhamos a expressão só lhe deu glória ao final de alguns textos. Só a Deus a glória significa manifestar e anunciar os atos poderosos de Deus. Nós temos a tradução, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E nós nos esquecemos que a igreja que Deus quer é a igreja que anuncia aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus é. Só a Deus a glória. A igreja não existe para permanecer escondida e inerte aos problemas humanos, às dificuldades que as pessoas estão vivendo. A igreja, ela existe para anunciar o Evangelho. Aliás, a finalidade da igreja é proclamar a mensagem do Evangelho. A igreja que nós sonhamos é uma igreja que se preocupa em ter como responsabilidade pregar a palavra, anunciar a manifestação da glória de Deus. Aliás, se você prestar bem atenção no texto, chega até a ser um momento contraditório o que o Pedro está dizendo. Vou explicar. Porque Pedro fala o seguinte: olha, vocês de fato são uma nação santa, sacerdócio real, a raça eleita, mas vocês têm uma finalidade. Se vocês pegarem alguns estudiosos desse texto, é como se Pedro estivesse dando uma dura. Olha, de nada vale isso, todos esses predicados, se não tiver finalidade. De nada vale ter tudo isso, se vocês não anunciarem e proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nos faz estarmos aqui nesta manhã é anunciar a glória de Deus, manifestar a glória de Deus. Aliás, João Calvino diz que o maior impedimento e o maior desafio para a manifestação da glória de Deus, sabe o que é? O próprio homem. Quando o homem quer roubar a glória para si, quando o homem tira de Deus o foco e coloca e projeta na sua própria imagem. Não são líderes, não são pastores, não é nenhuma manifestação humana, mas é a manifestação da glória de Deus. O nosso papel como comunidade é manifestar as virtudes daquele que nos chamou para as pessoas. Deus é bom, Deus é maravilhoso na sua graça, Deus é soberano, Deus é poderoso, e tudo aquilo que nós temos como atributos divinos, anunciar às pessoas. Deus nos chamou para isso. Terceiro lugar, a igreja que nós sonhamos é a igreja que foi chamada da escuridão para a luz. É a igreja que foi transformada das trevas para uma luz. E aqui nós temos um movimento do que éramos e daquilo que Deus fez em nós. Há um comentarista chamado Leonardo Golpedo que diz o seguinte a respeito desse texto: que a igreja é um lugar de transformação. A igreja é um ambiente onde estão pessoas que foram tiradas da escuridão para viverem na luz. Se consequentemente foram tiradas da escuridão para a luz, elas têm na sua vida a maior manifestação e o maior testemunho daquilo que a igreja pode fazer e daquilo que a igreja é. Hoje em dia nós temos investido, e a igreja tem investido
em várias frentes, em várias maneiras de comunicar o Evangelho. Mas eu acredito que a maior necessidade das pessoas nos dias de hoje tem sido relacionamentos. Se você me perguntasse qual é a maior necessidade hoje, relacionamentos. As pessoas, elas não têm na sua vida ambientes aonde possam desenvolver relacionamentos. A maior prova disso é que nós vivemos o ápice das redes sociais. Todos nós aqui, ou a grande maioria, tem dificuldade de estabelecer vínculos verdadeiros e relações verdadeiras. Precisam de amigos, precisam de bons maridos, boas esposas, bons filhos, precisam de boas relações de trabalho. Nós vivemos uma crise aguda de relacionamentos. Nós estamos nos isolando, nós estamos fechando a nossa vida dentro de nós mesmos. Quanto tempo que você não investe em relacionamentos? Bom, se a maior necessidade das pessoas hoje são os relacionamentos, isso significa que a estratégia para alcançar as pessoas, a melhor maneira de evangelizarmos se dá através dos relacionamentos. A melhor maneira de influenciarmos a nossa sociedade hoje é através de relacionamentos. De pessoas que podem, através da sua atitude, do seu comportamento, da sua maneira de se portar, testemunhar o caráter e a essência do Evangelho. O que Paulo diz sobre cartas vivas. A melhor forma de iniciarmos, e aliás está aqui no texto que o Fernando escreveu, quando ele diz que a igreja somos nós. De fato, nós somos a igreja, e cabe a nós individualmente, através das nossas relações, testemunharmos aquele que nos tirou das trevas para a luz. É você que Deus quer usar como igreja, para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu amigo de trabalho, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus relacionamentos. O que Deus quer usar é a sua vida e o seu testemunho. É isso que nós perdemos ao longo dos anos. Nós colocamos para a igreja como instituição a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Então nós criamos programas, nós criamos métodos, criamos papéis, estratégias, mas nós nos esquecemos que Deus nos tirou das trevas para a luz. E que nós somos as cartas vivas, nesse contexto atual da cultura, que Deus quer usar como uma manifestação da sua glória e do seu testemunho. Deus quer usar você. Eu tenho dito, sempre quando alguém me procura e diz assim: pastor, vamos fazer alguma coisa. Vamos começar com a gente, com seu amigo de trabalho. Qual foi a última vez que você trouxe alguém influenciado pelo seu relacionamento à comunidade? Qual foi a última vez que você, através das suas atitudes, demonstrou o amor de Cristo? Manifestando que você foi tirado das trevas para a luz. Existem pessoas à sua volta que estão doentes, que estão enfermas. Nós dizemos isso do ponto de vista da cultura, do comportamento, mas também dizemos isso ao ponto de vista da família. E Deus quer usar você. Não a instituição, porque a instituição tem as suas falhas, os seus desafios, mas Deus quer usar a sua vida como um testemunho para influenciar a nossa sociedade. Hoje nós teremos no país uma manifestação marcada, tem os seus pressupostos, tem os seus ideais. Mas segundo o Evangelho e aquilo que nós acreditamos, a mudança nas sociedades só acontece através do Evangelho. E o Evangelho transforma pessoas. Ou seja,
nós só teremos uma sociedade transformada quando nós tivermos pessoas transformadas. Que você, como cidadão, como indivíduo, no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas escolhas diárias, seja a manifestação da luz e não das trevas. A igreja que nós sonhamos é uma igreja que equilibra privilégios e responsabilidades. Dá valor à sua história, ciente daquilo que Deus a chamou. Uma igreja que nós sonhamos é uma igreja que manifesta a glória de Deus. Não a glória dos homens, mas a glória de Deus. A igreja que nós sonhamos é uma igreja que testemunha, porque ela é feita de pessoas que foram tiradas das trevas para a luz. É isso que Deus quer de nós. Feche teus olhos, nós vamos orar. Deus quer usar você como igreja para influenciar pessoas. Você sabe que uma das minhas maiores angústias e uma das minhas maiores preocupações sempre foi alcançar a minha família e querer que os meus filhos permaneçam num caminho do Evangelho. Quais são as suas preocupações maiores? Eu coloco essas duas. E durante algum tempo da minha vida eu achei que isso era responsabilidade da igreja, confesso. Até que um dia eu entendi que, na verdade, isso diz respeito à minha responsabilidade. E é isso que Deus quer de nós. Manifestarmos a sua glória, porque afinal de contas Ele nos tirou das trevas para a luz. Senhor, nós sonhamos tantas coisas para a igreja que nós amamos, que o Senhor ama e amou de uma forma intensa. Nós temos tantas expectativas e projetos que dizem respeito à igreja, mas Deus, nós queremos submetê-los à Tua vontade, e nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sonhar os Teus sonhos, e queremos que os nossos sonhos sejam de acordo com o Teu querer. Ó Deus, nos dá essa consciência de responsabilidade e privilégio. É tão bom estarmos aqui, mas ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade de mantermos a comunidade, de nos dedicarmos, de trabalharmos, de dividirmos responsabilidades comunitariamente. E ó Deus, nos traga sempre a memória que a igreja não é nossa, que a igreja é Tua. E que tudo que nós façamos seja para a manifestação da Tua glória, da glória do Senhor, não a nossa. Senhor, usa cada um de nós, a começar em mim, lá no trabalho, na casa, no dia a dia, na faculdade, na escola, aonde quer que seja, que o Senhor use pessoas para manifestar a Tua glória, para manifestar a Deus o testemunho daqueles que foram tirados das trevas para a luz. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado